Amém, irmãos? A mensagem de hoje é a mensagem 4, né? É a última mensagem do livro do Alimento Diário, título Embaixador de Cristo. O título da mensagem é Aspirando por ser revestido da habitação celestial. O versículo seria 2 Coríntios 5, vamos abrir o versículo para ler o versículo base do tema. 2 Coríntios 5, versículos 1 e 2. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Amém. Ó Senhor Jesus. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem da semana passada, que era fazer-se fraco, né? Amém. Ó Senhor Jesus. A mensagem da semana é: quando sou fraco, então é que sou forte, né? Então é uma continuação da mensagem da semana passada. Os versículos aqui, né, 2 Coríntios 5, versículos 1 e 2, fala que nós estamos, essa habitação terrestre, né, é o nosso corpo. Nosso corpo aos poucos, né, está sob o efeito do tempo, né, ele está se desfazendo aos poucos, se deteriorando, né, à medida que o tempo passa. E aí, a nossa esperança, irmãos, é que existe uma habitação superior, né, que está nos céus, uma habitação não feita por mãos humanas, né, uma habitação celestial que está reservada para nós. O Senhor está reservando essa habitação. Ó Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que diante da situação que nós estamos passando, né, a pandemia, e até mesmo antes da pandemia, né, todas as situações do nosso cotidiano, né, cada um tem as suas situações, as suas dificuldades, as suas tribulações. Diante de todas essas situações, nós percebemos o quão nós somos fracos, né? Nós somos fracos, vulneráveis, né? Qualquer coisa, né? Um vírus como esse vírus aí, mínimo que seja, né? Já põe em risco a nossa saúde, a nossa integridade do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo é esse tabernáculo que se desfaz facilmente, né? A nossa vida, ela é frágil e sensível a qualquer coisa. Então, quando nós percebemos quão pequenos nós somos, é aí que nós percebemos a grandeza de Deus, né? Nós precisamos de Deus, irmãos. Não conseguimos viver a nossa vida sem Deus, né? Sem o Senhor, nós não somos nada, né? Qualquer vírus vem, nos abate e nossa vida pode acabar, de uma hora para outra, na nossa vida humana, terrena, vamos dizer assim. Amém? Então, quando nós reconhecemos que somos fracos, né, que somos vulneráveis, é aí que nós permitimos o agir de Deus na nossa vida. Vamos abrir 2 Coríntios 12, que tem um versículo que fala sobre isso. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Versículo 9 fala assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muito rico, né, esse versículo 9 e também o versículo 10. Você vê que Paulo, né, essas situações, quem não se identifica com essas situações, né? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, né? Todo mundo está angustiado diante dessas situações. Quem não se identifica com isso, né? É nessas situações que nós vemos, né, que reconhecemos a nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza, né, aqui fala no versículo 9, né? Paulo inclusive se gloriava nas fraquezas, né? E aí que acontece o que, né? Para que sobre mim, sobre nós, repouse o poder de Cristo. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? É diante das fraquezas, das dificuldades, que nós reconhecemos a nossa incapacidade, é que o poder de Cristo se destaca. O poder de Cristo pode agir na nossa vida, nessa graça e poder que falam os versículos aqui.
Ó Senhor Jesus. Amém. Então Paulo, né, ele fala aqui em 2 Coríntios muito sobre essa situação. Ele era muito instruído, né, muito capacitado. Inclusive em Filipenses, ele destaca, né, Filipenses capítulo 3, ele destaca um pouco dessa questão humana, da capacidade humana dele, né? Filipenses 3, versículos 4 a 7, né, eu vou ler rapidamente aqui. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 4, né? Pelo que quando... Desculpe, irmãos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4. Ó Senhor Jesus. É isso mesmo. Filipenses 3, versículos 4. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, na capacidade humana. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, ou seja, ele se reconhecia, né, que era muito capaz. Aí ele vai falando, né, sobre as características: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, né? Ou seja, olha essas credenciais, vamos dizer assim, né? Então, capacidade humana, né, na carne ele tinha muito. Só que ele escolheu ser fraco, né? Ele escolheu diminuir essas atribuições para permitir o agir de Deus na vida dele. Nós vemos aqui, né, isso fica claro em 1 Coríntios, os irmãos não precisam abrir, né, eu vou ler rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala no início, né, versículo 1 em diante: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele tinha sabedoria, mas ele escolheu não usar a sabedoria humana. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, né? Ele demonstrou ali o poder do Espírito e não a própria capacidade. Ó, Senhor Jesus, a prova disso, né, nós vemos também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Olha a impressão que Paulo passava, né, para os coríntios. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, ou seja, o seu falar era forte nas cartas, né? Mas a presença pessoal dele, né, a impressão que ele passava para as pessoas aos olhos humanos, como que ela era? Fraca. A presença pessoal dele era fraca. E a palavra desprezível. Ou seja, isso mostra, isso contradiz, né, a capacidade humana dele. Se ele era tão instruído, tão capacitado, como que a palavra era desprezível? É porque ele escolhia não usar a sua capacidade humana, escolhia não usar a eloquência, escolhia não usar a sabedoria humana. Então isso fica claro aqui no versículo 10 de 2 Coríntios 10. Então esse é o caminho, né, que Paulo ensina de um ministro da nova aliança, e também para o nosso viver diário, né? Em diversas situações no nosso dia a dia, não só na obra do Senhor, existe o caminho de nós usarmos a nossa capacidade humana, às vezes para executar uma função ou um trabalho que nós já sabemos, né, há muito tempo, mas podemos escolher o caminho do Senhor, o caminho da bênção, né? O Senhor nos guiando, amém? Esse é o caminho sobre o modo excelente, amém? Fazer-se fraco, né, para com os fracos. Além desse aspecto que Paulo sobre se fazer, sobre escolher não usar sabedoria humana, ainda tem o aspecto de fazer-se fraco, né? Em 1 Coríntios 9, vamos abrir 1 Coríntios 9, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ou seja, aqui Paulo ressalta um aspecto novamente de fazer-se fraco, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas características boas e ruins, né? As nossas, vamos dizer assim, fraquezas pessoais. E Paulo, ele não tinha vergonha de se mostrar uma pessoa fraca. Ele demonstrava essa fraqueza e se gloriava na fraqueza. E aqui nós vemos que se fazer fraco não é vergonhoso, na verdade é se aproximar das pessoas, né? Todo mundo tem as suas dificuldades,
todo mundo tem as suas limitações. Fazer esse fraco é se aproximar das pessoas. Olha, eu também tenho limitações, né? Quando você vai falar o Evangelho para alguém, pregar o Evangelho, às vezes a pessoa não está, vamos dizer assim, numa situação favorável para receber essa palavra. Então nós podemos simplesmente voltar ao princípio, né? Invocar o nome do Senhor, ensinar, ajudar essa pessoa a invocar o nome do Senhor. Isso é uma oração mais simples. Chamar pelo Pai, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós estamos chamando o Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar presente aqui nesse momento. Isso também é uma oração, voltar ao princípio. Isso é se fazer fraco, né? Se humilhar diante do Senhor, Senhor, que o Senhor possa estar presente aqui. Ó Senhor Jesus, clamar pelo nome, né? Então, Paulo tinha consciência, ele ressalta esse aspecto aqui, de que se fazer fraco também é se aproximar das pessoas. Na mensagem também, o próprio Esdras, ele deu exemplo, né? Quando ele estava dando uma mensagem, e as pessoas têm uma visão que o ministro da palavra, um apóstolo, é uma pessoa, né, forte, capacitada, forte em si, o aspecto que ela passa, né? E o Esdras falou dessa situação pessoal que ele teve, e que ele teve dificuldade, né? Que ele, naquele momento, ele só conseguia invocar o nome do Senhor, mal conseguia invocar o nome do Senhor, e aí ele foi ajudado pela esposa, né? E aquilo encorajou as pessoas, porque todo mundo tem dificuldade, mesmo o apóstolo, ele é um ser humano, ele tem as suas dificuldades pessoais também, todos nós temos, bem? Então, se fazer fraco para com os fracos, não é que a pessoa é fraca, é que às vezes ela pode estar numa situação de fraqueza. Nós temos altos e baixos, momentos difíceis na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Seguindo aqui para o próximo ponto, Paulo também, ele, mesmo diante de todos os encargos, todas as revelações grandiosas que ele recebeu, ele não se ensoberbeceu, ele não se engrandeceu em si mesmo. Afinal, essas revelações vieram do Senhor, elas pertencem ao Senhor, essa glória pertence ao Senhor, e não à pessoa de Paulo. Nós vemos aqui que Deus fala conosco, né, em 1 Coríntios 2,3, eu vou ler aqui, não preciso de abrirmos, 2,13, amém? Fala assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, ou seja, né, Paulo, o Espírito é a fonte de todas as coisas. O Senhor fala conosco através do Espírito, e isso são coisas espirituais, não estão relacionadas à nossa mente, à nossa capacidade humana. Então, lendo um pouco sobre essas revelações que Paulo teve, ele faz esses relatos em 2 Coríntios 12, agora sim vamos abrir, 2 Coríntios capítulo 12. Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, vamos ler do 1 ao 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Agora ele vai descrever as revelações que ele teve. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Vamos parar aqui, né? Esse homem é o próprio Paulo, só que ele não queria, né, demonstrar isso, vamos dizer assim, de uma maneira arrogante. Ele falou, deu um exemplo como se fosse, né? Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu. Esse terceiro céu, irmãos, é onde Deus reside, né? Onde Deus habita. Olha que revelação grandiosa. Imagine, né? Nós podemos dar uma olhadinha rápida onde Deus está, como que é e como que é a habitação de Deus, né? O terceiro céu. Então, olha que revelação grandiosa que Paulo recebeu, mas ele não se engrandeceu em si mesmo, ele não se orgulhou de si por receber essa revelação. Seguindo, eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, versículo 3, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. No caso aqui, uma outra situação, além de ser arrebatado ao terceiro céu, que é onde Deus está, ele também foi arrebatado ao paraíso. Esse paraíso, irmãos, isso fica claro em Lucas 16, quando relata a situação do rico e Lázaro, né? Aquilo ali é o Hades, né? Fica no interior da terra, e existem duas seções do Hades, né? Para onde os mortos vão. Uma parte das pessoas, né, que são os salvos,
vão para o paraíso, que é esse paraíso que Paulo relatou no versículo 4 aqui, e uma parte fica no sofrimento, é uma região de sofrimento, né, onde as pessoas não salvas ficam. Então, são dois lugares distintos, fica claro aqui, porque ele usa né? Ele descreveu duas situações. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde Deus fica, e um outro local, ele também foi arrebatado ao paraíso, que é a região, né? Onde fica a descrição completa, né? Está ali em Lucas 16, o rico e Lázaro, né? O rico foi para a região do sofrimento, e Lázaro foi para a região que eu chamo de seio de Abraão, onde ele estava, onde é o paraíso. E essa região é separada por um precipício intransponível, né? As pessoas não podem cruzar de uma região para outra. Amém? Então, olha que revelações grandiosas que Paulo recebeu, e ele escolheu não se gloriar, né? Isso foi graças ao Senhor que ele recebeu essa revelação, mas ele escolheu não se ensoberbecer, não se orgulhar dessas revelações que ele teve. Isso fica claro aqui nos versículos seguintes, quando ele fala no versículo 5: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Novamente ele se gloriando apenas das suas fraquezas. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ler, só para confirmar essa questão, Efésios, capítulo 4, versículo 9, trata dessa visão de Paulo, né? Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 9. Ora, que quer dizer, subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Isso fala aqui, né, que Jesus Cristo, ele primeiro foi para essa região interior da terra, que é o Hades, né? Ficou por 3 dias ali e 3 noites, e depois a morte não pôde o reter, né? Ele foi levado aos céus, que é o que fala esse versículo aqui. Novamente, essa distinção entre o que é céu, onde Deus habita, e onde é o paraíso, onde os mortos estão. Amém? Aí tem 2 regiões do Hades ali, que tem o paraíso, é onde os mortos salvos ficam, e a parte do sofrimento. Ó Senhor Jesus. Agora o irmão Valdemar vai continuar ressaltando esses aspectos das revelações que Paulo recebeu. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, amados. Como nosso amado irmão Heitor trouxe até agora, né? A questão das revelações que Paulo recebeu. As revelações não são para nós nos ensoberbecermos nelas, né? Como nós vimos ali, Paulo não se ensoberbeceu. Ele não tomou a glória de Deus para ele. Muitas vezes nós queremos, o que nós recebemos, nós queremos para nós como algo que é nosso, né? Mas não foi para isso que o Senhor deu revelações para ele. Para que ele levasse essa palavra às pessoas, para que levasse essa revelação ao mundo todo. Senhor, aos gentios, aos reis, Senhor Jesus, que possa nos guardar de tal situação. E para que isso não acontecesse, foi colocado um espinho na carne, né? Irmãos, é um incômodo de quando você tem uma situação que você, no seu passado, de repente, antes de ser convertido, você tinha algo que você gostava muito de fazer, e para que isso não volte a você, não vem. Paulo era grande, era considerado Saulo é grande e Paulo é pequeno. Paulo era alguém muito capacitado, mas que ele não voltasse àquela situação, esse espinho foi colocado na carne dele, para que sempre que ele tentasse se exaltar, aquilo incomodasse a ele. Então, às vezes nós, na situação nossa hoje, de crentes, né, de convertidos, muitas vezes nós queremos lembrar do passado, como alguma coisa que você fazia muito bem, uma coisa que você se achava o melhor em alguma situação, mas não era essa situação que Paulo podia viver. Então aqui no versículo 7 de 2 Coríntios, fala aqui: e para não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. O irmão na mensagem fala que esse espinho não é um espinho de roseira, não é uma pontinha, uma ferpazinha pequena, é uma estaca
como se fosse uma estaca de prender uma barraca. Irmãos, é algo grande, não é um incômodo pequeno, não. Imagina você estar andando por aí, um espinhozinho que desperta em você, já tira todo o seu conforto de caminhar. Às vezes na mão, desperta alguma coisa no dedo, seu corpo todo sente, né? Então nós precisamos estar muito atento às revelações que o Senhor tem nos dado, para que a gente não venha ensoberbecer. Na vida da igreja nós recebemos muitas palavras, irmãos. Os irmãos têm a cada dia recebido mais revelações que o mundo tem desconhecido, né? Um irmão essa semana postou no grupo de labor a revelação de um pastor que ele contactou, assim, extasiado com invocar o nome do Senhor. Nós temos isso há tanto tempo, mas nós não valorizamos invocar o nome do Senhor. Então nós precisamos valorizar, porque invocar o nome do Senhor é algo que nos leva a ser dependente do Senhor. No começo da mensagem, o irmão falou que mostrar a nossa fraqueza, né? Ali em Gênesis 4:26, quando mostra quem é o homem. O homem é fraco, o homem é frágil, é mortal. Nós não somos super-homens, nós somos pessoas frágeis. Somos pessoas que teu versículo tem uma coisa tão incoerente, quando sou fraco que sou forte. Como assim, né? Sou fraco que sou forte. Quando eu sou fraco é porque eu dependo do Senhor totalmente. Aí eu passo a ser forte. Em mim mesmo, quanto mais em mim eu estou, mais forte eu me sinto. Mais alguma capaz eu sinto. Mas quando eu estou em fraqueza de mim mesmo, eu tenho que depender totalmente do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa falar conosco a cada dia, nos mostrando que a nossa fraqueza é para nos dominar, né? Amém. Ainda voltando só um pouquinho à questão dos três aspectos do universo, céu, terra e paraíso. O irmão mostra a mensagem que céu, dos céus, né? Ali as alturas. Ali em Atos temos pelo menos 4 versículos que falam que Jesus foi levado às alturas. Atos 1, 2, 9, 11 e 22. Fala que Jesus foi elevado às alturas. Vamos ler só um deles para nós confirmarmos o que nós estamos falando. Senhor Jesus, em Atos 1, 22, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Então, todos nós, irmãos, precisamos almejar isso, né? Ali, quando mostra que, irmão, fala até a questão daquele malfeitor que foi crucificado junto com Jesus, que foi levado ao paraíso. As pessoas foi levado para o céu. Não foi para o céu. Jesus foi elevado à vista daquelas pessoas que estavam com ele. Não foi ninguém com ele, foi sozinho, né? Então, esse homem ele foi para o paraíso. Ele se arrependeu da condição dele naquele último instante da vida dele e foi levado ao paraíso, foi levado ao coração da terra. Ó Senhor Jesus, como o irmão falou, tem a parte de conforto e a parte de tormento nesse Hades, né? Que nós possamos estar nessa parte de conforto, de ser consolados ali ao seio de Abraão. Senhor Jesus, nós precisamos aspirar, né, irmão, ser revestido desse corpo, dessa habitação celestial. Como nós vamos conseguir isso, irmãos? Abrindo mão de nós mesmos, das nossas coisas que nós nos mostrando a cada dia, que ser fraco não é vergonhoso, irmão. Ser fraco não diminuir nada. Nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Quanto mais eu me sinto fraco, mais o Senhor pode preencher em mim. Ó Senhor Jesus, permitir que Deus nos revista para que repouse, ou seja, Deus quer habitar em nós. Esse habitar em nós é Deus estar conosco, né? Quando eu estou com Deus habitando em mim, irmãos, eu sou forte. Não é a pandemia que vai me abater, não é uma dificuldade financeira que vai me derrubar. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, irmão, de ser revestido com esse poder. Vamos falar até que a cada manhã, quando nós amanhecemos o dia, nós declaramos ao Senhor que nós somos fracos. O Senhor vem como uma barraca de graça e poder sobre nós, nos fortalecendo, nos cobrindo com este poder. É o poder da graça do Senhor, irmão. Ele mostra na mensagem que poder e graça, né, são algo assim que nós precisamos a todo momento. Como nós seremos de nós se nós não tivermos a graça do Senhor a cada dia, esse poder que nos fortalece,
É um poder que nos dá poder para o mundo. O mundo está cheio de poderosos. Pessoas muitas vezes se sentem tão poderosas, mas elas estão vazias. Nada consegue preencher as pessoas neste mundo, por mais que ela tenha uma condição que muitas vezes nós até nos olhamos assim, poxa, aquela pessoa tem isso, eu não consigo ter, eu sirvo ao Senhor e não consigo ter. Em Salmo 73 mostra ali, o Salmo de Asaf, que a pessoa lá clamando, aquela pessoa ali, ele não tem o Senhor, ele é forte, não tem tormento, não tem nada de ruim acontece com ele, o corpo é sadio, é nédio, e falou até que entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Irmãos, essa tem que ser a nossa preocupação. As coisas nessa terra são muito passageiras. O que nós temos hoje, amanhã nós podemos não ter mais. Nós temos saúde hoje, se amanhã não tiver mais saúde, o que vale de nós? O que vale nossa vida sem estarmos com saúde plena? Que o Senhor possa nos guardar cada dia de todas as situações que o mundo tenta nos oferecer como algo bom e que no final nos leva para a morte. Senhor Jesus, falei que o conceito que as pessoas têm de um ministro de Deus, que é alguém assim, poderoso, né? Hoje o ministro do governo, né? São pessoas que têm pessoas ao serviço dele, muitas pessoas, tem muitas regalias, né? Mas o ministro do Senhor não tem, irmãos. Paulo mostra ali para a gente, em 2 Coríntios 12, ali, versículo 10, mostra ali muitas, nós vamos olhar para nós, sentimos só um pouquinho o que é essa condição que Paulo relata aqui para a gente. Ó Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai. Vamos orar com 12 e 10. Aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco é que sou forte. No alimento diário tem uma outra passagem que o irmão mostra ali, pelo menos uns 8 ou 10 itens de fraqueza, de perseguição, de açoites, de voragem, seja de naufrágio. Tudo isso é uma condição que não agrada a ninguém, né? Irmão, até no alimento eu falo aqui, se alguém te oferecer um emprego para passar por isso, você vai aceitar? Você vai querer essa vaga de emprego? Por mais que você vai ganhar muito bem, irmãos, é totalmente inseguro que você vai passar um dia, sobreviver por ele, passando por aquilo ali. E Paulo passou por aquilo ali não clamando, né? Passou com alegria, passou dando graças ao Senhor. Mesmo de situações negativas, diversas, o Senhor tem nos sustentado. No meio da pandemia, aí, alguns irmãos entre nós foram contaminados, né? Mas, graças ao Senhor, podemos dizer que foi uma situação muito branda, né? De quem passou por isso, não necessitou de um tratamento muito intensivo, de algo assim rigoroso. O Senhor guardou todos nós, nenhum de nós foi levado nessa pandemia. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar guardando o nosso coração, nos levando a depender sempre do Senhor. Atribulados, porém não angustiados em tudo, por todos os lados. A angústia nos pressionando de todos os lados, né? Ficando sem saída, irmão, sem perigos, né? Tantos perigos que nós vemos ali na mensagem, na passagem que nos mostra que perigo de morte, perigo de naufrágio, ou seja, todos os perigos. Pandemia traz tribulações externas e a preocupação com, Paulo mostra que a preocupação com a igreja, com as igrejas nos traz preocupação internas, né? Ou seja, as coisas exteriores, elas são visíveis no nosso sofrimento. Quando nós temos alguma situação que todas as pessoas podem ver, é fácil de ver. Vamos orar por você, vamos orar, vamos cuidar. Mas o sofrimento interno, aquele que você não consegue sequer expressar para as pessoas, esse é o sofrimento interno que só o Senhor pode preencher. Ó Senhor Jesus, estamos numa tenda temporária, nosso corpo é uma tenda temporária, né? Tenda dá a conotação de algo frágil, algo mesmo que
pega um vento forte mesmo aí, por mais que ela seja uma tenda de 3 quartos, 3 cozinha, né? Mas é uma tenda, ela não vai ficar com uma segurança muito grande como uma edificação feita, né, de concreto, de tijolos, de ferragem, mas uma tenda é algo muito frágil. Esse nosso corpo mortal, ele é muito frágil. Que nós possamos estarmos nessa terra, nós somos como os peregrinos. Nós não estamos aqui para ficar aqui eternamente. É passageiro. Dia 27 agora eu vou completar 60 anos de idade. 60 anos, assim, quando eu era criança, eu não imaginava chegar tão longe, né? Agora você quer aqui, já quer pelo menos dobrar isso aí, né? Ó Senhor Jesus, a gente já começa a achar que não chegou esse tempo, que tudo o Senhor possa nos dar a graça de poder prosseguir com esse tabernáculo, né? Com essa tenda, esse provisório aqui, que ele seja algo um pouco mais definitivo, que nós possamos estar servindo ao Senhor, né? Quanto mais eu sirvo ao Senhor, mais graça vou recebendo. Ó Senhor Jesus, não angustiado, não restringidos, não apertado, mesmo com todas as pressões, perplexos, sem saída. Quantas vezes nós nos sentimos assim, um pouco sem saída? A questão que mais nos deixa sem saída é você estar num lugar assim, você não tem alguém que eu conheço, a saúde não está bem, financeiramente pior ainda, e eu vou para onde? O que eu faço? Como eu prossigo nessa situação? O Senhor tem a saída. Amém. Ó Senhor Jesus, não desanimados, porque temos uma saída. Por mais que nós estejamos abatidos, mas nós não estamos destruídos, o Senhor está conosco. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, servindo ao Senhor, prosseguindo na caminhada que o Senhor nos deixou, nós vamos nos sentir muitas pressões, vamos nos sentir angustiados, abatidos, desanimados, mas não destruídos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos guardar de servi-lo cada dia mais, olhando para o que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, irmãos, essa semana foi a última mensagem deste alimento diário, né? Dessa série do alimento diário, ministro da nova aliança. Nas próximas semanas nós vamos estudar o livro Coração da Bíblia. Pegue para mim aqui debaixo, por favor, mostrar para os irmãos. Uma dessas caixas aí tem. E já está com o líder do seu GF. Pegue, a partir de amanhã nós já vamos começar a desfrutar deste livro para levá-lo. E foi colocado no grupo também o cronograma de leitura. Sim. É um livro do irmão André Dong, né? Coração da Bíblia. Esse livro vai suprir-nos nas próximas 4 semanas, até que chegue o novo alimento diário, que vai falar sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Amém? Jesus é o nosso Senhor, possamos ser guardados pelo Senhor, para podermos prosseguir nessa caminhada, servindo ao Senhor com alegria. Aleluia.